Nem só de tensões e desafios vive a astrologia. No dia 24 de janeiro, Sol e Júpiter formam um aspecto forte, trazendo aí oportunidades, sorte para quem souber aproveitar. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e analisar um pouco mais esse movimento e entender como a gente pode tirar proveito disso. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação sem precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe também esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar por esse tipo de conteúdo. O canal é independente, quanto mais pessoas tiver acesso, melhor. E como eu já falei outras vezes, o Sol é o centro do nosso mapa, né? É a partir dele que a gente recebe todas as irradiações dos signos, a gente expressa o nosso brilho pessoal, as nossas características, as nossas vontades. Ele tem um quê de missão espiritual no sentido daquilo que a gente veio desenvolver e aquilo que a gente tem que mostrar para o mundo, né? Sair para o mundo, abrir o nosso próprio caminho, o nosso próprio espaço, segundo as nossas vontades solares. E não ficar tão restrito, né? Muitas vezes é preciso se apresentar, se mostrar para ser reconhecido e receber os devidos aplausos, porque é assim que o Sol quer que a gente faça, né? É essa força irracional que aparece todos os dias no nosso céu, brilhando, irradiando luz, irradiando calor, independente do que está acontecendo aqui embaixo. Então essas são as representações principais do Sol, né? Além de trazer também um pouco da nossa própria essência, da nossa consciência, daquilo que realmente somos. E aí, com o aspecto de Júpiter, que é considerado como o grande benéfico da astrologia, o que acontece é a expansão de tudo isso, né? De todo esse brilho, todas essas características dos talentos, das habilidades todas que a gente tem. É uma oportunidade para que a gente mostre isso e seja reconhecido, que a gente alcance, né, novos patamares, dependendo muito da nossa visão, daquilo que a gente acredita que está fazendo, da nossa crença interior em nós mesmos, porque é do Sol que a gente está falando. Então é preciso sim irradiar esse brilho, né, acreditando, mantendo a fé naquilo que a gente está fazendo para ter essa expansão positiva. E lembrando que o Júpiter está no signo de Áries, então a gente precisa considerar as energias. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre o Júpiter em Áries, dá uma olhada para entender melhor e aproveitar ainda mais esses potenciais. Aí, como é um aspecto de sexto, a gente fala que é um aspecto mais forte do que um trígono, que é uma fluência que muitas vezes a gente ignora. O sexto não, o sexto tem muita energia, a capacidade de a gente aplicar essas energias e utilizar beneficamente isso. Não quer dizer que só acontece coisas boas, não é isso. Como eu já falei também, a expansão ela é vivida tanto para o negativo quanto para o positivo. Vai depender sempre de como que a gente está trabalhando com essas energias e principalmente do grau de consciência. Então, se tem uma área da vida onde a gente vai receber esses potenciais, porque vai irradiar pela coletividade, né? A partir de todos nós vamos receber essas irradiações. Então, a gente tem que analisar como que estão as áreas da vida que serão afetadas por essa energia, para a gente ver se tem alguma vulnerabilidade que o Júpiter pode expandir. Porque, como eu falei, nem tudo é 100% positivo, nem tudo é 100% negativo. Então, esse benéfico que as pessoas falam do Júpiter tem essa pegadinha da gente saber direitinho como que está funcionando, como que a gente está manifestando todos esses potenciais na nossa vida para saber e aí sim determinar se vai ser positivo ou negativo. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente expandir ainda mais essa visão e entender quais são os outros potenciais que a gente pode considerar para aplicar essas energias. Bom, essa é a mandala do momento em que Sol e Júpiter vão formar um sextil, né? Uma energia forte aí que a gente pode aproveitar hoje. Acontecendo no dia 24 de janeiro, às 22h30 do horário de Brasília. Como é uma energia entre dois planetas que são um pouco mais lentos, né? A gente está falando de o Sol, que anda 1 grau por dia, e Júpiter, que anda minutos por dia. Essa energia ainda vai estar disponível no dia 25 para a gente. O Sol vai estar a 5 graus, mas ainda vai estar formando aqui esse sextil com Júpiter
Então tem muita energia que a gente pode aproveitar. Nesse sentido, a gente vê o Sol aqui a 4 graus de Aquário, né? Já caminhando aí pelo signo desde o seu ingresso lá no dia 20. Quem não viu o vídeo é importante assistir para entender um pouco mais dessas energias. E o Júpiter em Áries, né? Júpiter em Áries a 4 graus, então formando um sextil. E o que a gente pode falar de imediato é as características que o Sol está irradiando de Aquário, né? Inovação, tecnologia, excentricidade, um quê de transgressão, né? Porque o Aquário vem com essa energia de rebeldia. Então a gente muitas vezes vai querer se rebelar contra aquilo que nos limita, e isso é também uma irradiação do Sol. E aí veio o Júpiter e expande tudo isso, né? Então, ele amplia essas forças que a gente já está lidando desde o ingresso. E o Júpiter e o Sol formaram esse aspecto de sextil desde o ingresso do Sol em Aquário. Então, a gente já vem lidando com essas energias de expansão, de crescimento a partir das irradiações do Sol em Aquário. E aí a expansão do Júpiter precisa ser daquele jeito mais ariano, né? Então tem que ter coragem, tem que estar disposto a lutar, a batalhar, né? Trazer essa força guerreira interior para abrir o caminho, para desenvolver uma certa independência, pioneirismo, colocar-se em primeiro lugar, às vezes até um espírito competidor, que eu não falo muito desse aspecto do Áries aqui no canal, mas o Áries é um dos signos que tem muita força para competição. Ele é muito motivado por isso, né? Então sempre que há ali uma necessidade da gente acender um pouco dessa chama ariana, a gente pode colocar uma competiçãozinha, nada que seja também assim demais, né? Que exceda ali, que acabe atrapalhando. E também a gente vai notar que o Sol faz um trígono já com o Marte, né? E o Júpiter também forma um trígono com Marte. Marte que é o regente de Áries. Então a gente tem mais uma vez ali energias impulsionando para a ação. Com o Sol é um trígono, né? Então é uma energia mais fluente, que eu falo sempre, que a gente precisa dar os primeiros passos, se ficar acomodado nada acontece. E com o Júpiter também essa energia forte de um sextil. O sextil a gente tem muito mais chance de aproveitar do que o trígono, porque o trígono a gente acaba ficando confortável demais. O sextil é uma energia que eu chamo de mais forte, que às vezes tira a gente ali do acomodamento, que a gente consegue lidar com isso e aproveita melhor do que o trígono. Mas aí é preciso partir para a ação segundo essas características que eu estou falando aqui. Então, se quer abrir o caminho, se quer expandir, é preciso focar muitas vezes no que tem ali de parcerias, de trocas, de conexões que podem ajudar. Quais são as pessoas com quem posso contar para ampliar os meus campos, ampliar os meus negócios, irradiando principalmente essa luz, né, essa energia mais benéfica focada no coletivo. Às vezes eu posso estar aqui nesse momento desenvolvendo soluções de problemas que vão beneficiar a humanidade. Ou às vezes eu estou aqui pensando em o Júpiter também tem um quê de professor, né? Ele é o grande professor, né? Tem essa energia de ensinar, de mestre, de guru até, como é chamado na Índia. E aí ele tem essa coisa de muitas vezes ensinar, né? Então, de repente, aqui eu pego o Aquário com o compartilhamento do conhecimento, Júpiter ensinando isso. Então, eu ajo nesse sentido de colocar conhecimento de verdade, né, à disposição das pessoas, à disposição de quem quer que seja, mas de forma benéfica, e não de uma forma rasa que muitas vezes está acontecendo, né? O Aquário, um dos símbolos dele é o aguadeiro que derrama, né, a água, né, no mundo, né? Essa água seria o conhecimento, né? O maná ali que cai dos céus e é o verdadeiro conhecimento. É por isso que a era de Aquário é conhecida como difusora de conhecimento. E a gente nota que isso é tão verdade que nesse momento que a gente está vivendo de fase de transição, a gente está com dificuldade de lidar com tamanha profusão de informação, né? Está sendo até desorientador. Então, nesse sentido, a gente também pode aplicar essas energias para que a gente direcione as ações
ensinando de uma maneira autêntica, de uma maneira independente. Isso é uma interpretação, né? São várias aqui, para a gente ter uma noção das possibilidades, porque muitas vezes a gente percebe aqui a mandala, os potenciais, mas às vezes não consegue direcionar. Então eu agir com foco, né, fazendo as trocas. O signo de Gêmeos também está relacionado a estudos, né, porque tem um Mercúrio regido por Mercúrio, ensinando de forma autêntica esse conhecimento de verdade que vai agregar um potencial para a humanidade. Então isso é uma interpretação que a gente pode dar. Outras tantas aqui poderiam ser feitas, né, mas o vídeo ficaria muito extenso. E aí o Mercúrio em Capricórnio, né? Então ter ali um método, ter uma praticidade, ter um foco em concretizar, seguindo passo a passo, seguindo de maneira estruturada, de maneira ordeira e responsável. Assim a gente vai abrindo o caminho. Então isso aqui tudo para vocês terem uma ideia de como a gente pode aplicar. Vamos expandir um pouco mais. O ascendente em Libra, né? Então comportamento ali na vida pública de uma forma mais harmônica, de uma forma estética talvez, ou de uma forma que concilie os lados, que busque conciliação, um pouco de diplomacia até, um pouco daquilo que a gente tem de senso de beleza, né? Porque a regente de Libra é a Vênus, que está lá em Aquário. Ela ainda está se afastando, mas ainda está em conjunção com Saturno. Então, a energia de Saturno da responsabilidade, aquilo que eu sempre falo aqui, também impacta diretamente o ascendente, que vai abrir esse caminho para a gente aí, né? Que faz a gente ter a impressão que a gente pode passar incorporando essas energias de Libra, que é o signo da socialização, é o signo dos casamentos, é o signo dos relacionamentos duradouros, das parcerias. Pode incorporar tudo isso para auxiliar também nessa mandala, nessas energias aí, a destravar o caminho. E lá no meio do céu, o destino, né, a bússola desse período, dessas energias aqui que a gente... É uma mandala que dura, né, alguns dias, né, talvez no máximo aí até o dia 27, o signo de Câncer. Então no meio do céu, né, na vida pública, na carreira, a gente pode trazer também a capacidade da gente ter empatia, ser mais sensível às necessidades dos outros, protegendo aqueles que a gente abraça, porque um dos símbolos do Câncer é o caranguejo, né? Então ele coloca ali embaixo da carapaça dele aqueles que ele abraça, considerando muitas vezes como familiares, não só necessariamente são os parentes, né? Mas aqueles que ele traz para junto de si numa espécie de abraço. Também um potencial que a gente pode aproveitar. O cuidado tem que ser que o Câncer sempre quer se sentir aceito nos grupos que faz parte, para se sentir validado, para ter um pouco mais de segurança. Ele tem essa insegurança. Então, muitas vezes aí nos projetos, né, na carreira, a gente vai precisar do aval dos outros para conseguir sentir firmeza ali no que a gente está fazendo, e muitas vezes isso não vem. Lembrar que o Júpiter está em Áries, e Áries é aquela energia da independência. Então, muitas vezes, se a gente ficar inseguro demais na vida pública, pode não conseguir abrir, né, ampliar segundo os potenciais aqui da mandala. A lua regente de Câncer está em Peixes, né? Então traz muito mais sensibilidade, muito mais empatia, até um potencial de intuição para quem tiver essa capacidade já, né? Ou para quem sintonizar com esses potenciais. A lua em Peixes, ela se torna muito empática, muito compaixão, né? O cuidado tem que ser para que não se vitimize, não coloque as dores, né, como cruzes aí, como sofrimento, como coisas que a gente carrega e que precisa de muitas vezes de amparo, né? De como se fosse ali uma carência que a gente precisa ser suprida pelo outro. Aquelas situações em que a gente sempre usa as nossas dores para conseguir chamar a atenção e receber ali o que a gente acha que deve ser a atenção, o cuidado, enfim. Esses são os perigos aí da lua passando em Peixes, mas se a gente souber lidar com isso, a gente consegue usar esse potencial
muito forte. E é tudo isso que eu vejo nessa mandala, né? Então vamos aproveitar essas energias aí, porque como eu falei lá no início, nem só de tensões e desafios vive a astrologia. Aproveitem. Como foi visto lá na mandala, então a gente tem um sexto de Sol e Júpiter e um sexto de Marte e Júpiter, né? Então a energia que a gente tem que aplicar na prática para realização, para direcionar e alcançar nossos objetivos, é preciso agir, né? De acordo com as irradiações do Sol, mantendo ali a nossa crença naquilo que a gente está fazendo, como eu falei lá no início, mas principalmente aplicando na prática. Então tem que sair, tem que mostrar esse brilho. Porque se ficar só no aspecto mais intelectual do aquário, que muitas vezes está só no mundo das ideias, não aplicar essa força na prática, não vai ter os resultados. Então fica aqui um momento, e até por isso que eu estou fazendo esse vídeo, de energia que acontece, ninguém se dá conta, porque como eu já falei várias vezes, não tem nada de tenso, não tem nada de incômodo, de desafio, que causa ali uma coisa, um transtorno que muitas vezes a gente não consegue evitar quando é uma quadratura, uma oposição ou outro tipo de aspecto mais desafiador, mas aqui tem um potencial energético que, se aplicado, se aproveitado, a gente consegue fazer muita coisa aí, até expandir, né, abrir caminhos, trazer novas oportunidades, mas tudo vai depender da gente estar focado na ação, né, em agir, e não só ficar intelectualizando aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender esse nosso potencial, né? Como que a gente irradia o nosso brilho, como que a gente se mostra, né? Quais são as características ali solares que a gente, de acordo com o signo de nascimento, a gente vai mostrar para o mundo e vai ter uma maior oportunidade, né, de muitas vezes ser reconhecido ou muitas vezes chamar a atenção positivamente para algo que a gente está precisando. Então é um momento que a gente pode aplicar tudo isso, somado até os outros trânsitos, né, de Sol, da conjunção de Saturno e Vênus, da Lua, né, os potenciais ali da Lua, usando mais essa energia do Júpiter, a gente consegue aplicar no nosso brilho pessoal, naquilo que a gente faz muito bem, naquilo que a gente tem tesão em fazer. Tem que ter essa sensação de que é gostoso, de que a gente está fazendo algo que nasceu para fazer, porque aí a gente tem certeza de que está irradiando esse brilho solar, né, essa luz. Eu faço até esse gesto, né, expansivo, porque todo mundo percebe, todo mundo me nota, não passo despercebido, porque quem não é visto não é lembrado. Então chama atenção, mas chama atenção no sentido positivo, né? Não é só aquela vaidade que muitas vezes está no leão, de se chamar atenção para si, mas chamar atenção para aquilo que faz bem e a partir daí ser reconhecido, né? Receber os aplausos. Pessoas reconhecem talentos quando a gente faz bem feito, quando a gente faz com coração, com dedicação, a gente acaba recebendo esse tipo de retorno. Então, a partir dali que a gente vai cavar essas oportunidades desse sexto de Sol e Júpiter. No mapa natal, então, o que a gente tem que pensar? Bom, principalmente aí, a gente já viu os trânsitos, né, de Júpiter em Áries, já sabe na nossa mandala onde está o signo de Áries, qual casa. O aquário a gente tem trabalhado desde o ingresso lá no dia 20, teve a lua nova, então eu acredito que vocês já sabem aí também onde está o aquário. Agora é tentar entender quais casas vocês estão recebendo o trânsito de Sol passando por aquário e o trânsito de Júpiter passando em Áries. E a partir dali vocês podem ter um insight, né, ter uma percepção maior dos temas que podem ser impactados e quais os planetas pessoais vocês têm nesses dois signos. Então, pessoas aí que fazem aniversário em aquário ou que fazem aniversário em Áries provavelmente tem planetas pessoais. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Ascendente e meio do céu também, porque são pontos importantes e são muito beneficiados por esse tipo de trânsito. A partir dali vocês vão ver quais áreas da vida pode ser potencializado, mas é bom lembrar que a gente recebe isso no mapa inteiro, né? É claro que vai ser mais forte de acordo com as casas astrológicas, mas a gente pode aproveitar também em todas as áreas. Então, se quer abrir caminho financeiro, amoroso, enfim, não importa.
lembrar das energias que estão em vigor, né, aqui que eu falei algumas já, né, dos vídeos anteriores, para a gente conseguir aproveitar melhor. E aí as oportunidades que podem surgir são oportunidades de crescimento, né? Muitas vezes, talvez, né, a gente não vai ter ali algo que já vem de imediato. Que a gente tem que lembrar que o Sol e o Júpiter estão caminhando para um novo ciclo, né, que vai acontecer lá em abril. Então a gente precisa usar essa energia que é mais de fim de ciclo de Júpiter e Sol, mas a gente pode conseguir as oportunidades que a gente está precisando. Porque, como eu falei, a gente recebe tudo isso, mas a gente colocando ali na prática, com a nossa vontade, com o nosso querer, com a nossa atitude principalmente, porque vocês viram lá o Marte envolvido também, então a gente tem que colocar na prática, não adianta, precisa agir. É no campo da ação que a gente realiza, né? No nosso mundo material, a gente precisa da ação como ponte entre aquilo que tem na nossa cabeça e aquilo que a gente quer realizar. Para alcançar isso, a gente precisa partir para o campo da ação. Então, a gente pode cavar muitas oportunidades de expansão, de crescimento, usar essa estrela da sorte beneficamente, desde que a gente saiba ler no nosso mapa quais são os pontos vulneráveis, atacar essas vulnerabilidades, né, no sentido de cuidar delas, dar atenção para elas, e a partir dali a gente conseguir manifestar, né, o aspecto positivo dessas energias. E se você percebeu alguma vulnerabilidade, haja para solucionar, porque ainda assim é o Júpiter. Por mais que tenha expansão, igual eu já dei exemplos, vamos expandir, vai expandir a carência, vai expandir uma doença, a gente pode olhar para isso e a partir dali agir, né? Buscar a solução, buscar a cura, de acordo com o que for possível fazer, de acordo com a vontade de cada um, e usar essa energia positivamente. Então é um potencial enorme, poderia ficar aqui falando durante horas das possibilidades, mas nesse sentido a gente tem que entender primeiro no nosso mapa quais são os pontos e a partir dali atuar para corrigir ou minimizar, né? Então, como eu falei, se é uma doença, procurar um tratamento, se é uma carência financeira, procurar ou distribuir currículos, fazer negócios, fazer contatos, né? Porque o Marte está lá em Gêmeos, então pode aproveitar nesse sentido também, fazendo essas parcerias, fazendo essas trocas para que você consiga sair da posição incômoda que está. É assim que a gente aproveita o aspecto de sextil e o aspecto benéfico do Júpiter, que todo mundo fala aí que é um grande expansor, a grande estrela da sorte da astrologia. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Também posto no grupo do WhatsApp, para quem é de WhatsApp. Link para quem quiser fazer a consulta, entender esses trânsitos, saber com antecedência e aproveitar melhor os potenciais que a astrologia tem, pode me chamar no WhatsApp e marcar a consulta. E que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, que ela zele por nós sempre.